Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de forças, né? Na aula passada nós falamos sobre as leis de Newton e toda a física mecânica, toda a física clássica, ela é baseada, tem como fundamento as leis de Newton, a gente pode dizer assim. E aí, precisamos relembrar, revisar quais são os tipos de forças, né? Lembrando que força é o que causa os movimentos, certo? E aí a gente vai falar eu coloquei algumas delas aqui. Vamos começar falando da força normal. O que é uma força normal, né? Força normal é a força de reação de uma superfície. Então, toda vez que você tiver uma superfície, você vai ter uma força normal. Então, esse meu computador que está apoiado nessa mesa, a mesa está fazendo uma força com direção para cima, que é chamada de força normal. Essa força ela é sempre perpendicular à superfície. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho essa apostila, tá? E aí eu coloquei essa minha tampinha em cima da apostila, certo? Existe uma força que a superfície, a apostila, está fazendo na tampinha. Essa força, ela é perpendicular. Então, imagina que tem aqui, ó, vou pegar uma caneta, um lápis aqui. Imagina que essa força, ela é perpendicular, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, se, por exemplo, a minha superfície estiver inclinada e eu tiver aqui um objeto em cima dessa superfície, eu também vou ter uma força normal. E ela é sempre o quê? Perpendicular, né? Perpendicular à superfície, certo? Então, essa é a definição de força normal. Prof, mas se não tiver superfície, tem força normal? Não, né? Não existe força normal quando não tem superfície. Só quando um objeto está apoiado, está em cima de uma superfície. Por exemplo, se eu tiver uma bola assim pendurada, né, numa corda, essa bola não está em nenhuma superfície, então a gente não tem uma força normal, certo? Bom, a força-peso. A força-peso é a força com a qual os corpos eles se atraem, né? Então, se nós estamos na Terra aqui, nós vamos falar que todo o corpo ele é atraído pela Terra, né? Por isso que nós não flutuamos, né? Existe algo que nos prende, que nos faz ficarmos vamos dizer assim, fixos, né? Nos atrai mesmo, né? Newton, ele disse que toda vez que nós tivermos corpos com massas, esses corpos, eles se atraem. Essa atração, essa força, né? Ele deu o nome, foi a lei universal de gravitação. Aqui na Terra, nós sofremos também a força peso, ou seja, nós estivermos também na Lua, em Marte, enfim, nós vamos sentir essa força. O que acontece é que aqui na Terra, nossa gravidade ela gira em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já na Lua, a gravidade é 1,6. Então, o meu peso aqui na Terra é maior do que meu peso na Lua. E como que nós vamos calcular a força-peso? Nós vamos usar a segunda lei para calcular essa força-peso. Força não é massa vezes aceleração? Bom, a força-peso vai ser sua massa vezes a gravidade do lugar. Então, para primeiro exercício aí, eu vou especificar o que eu quero que vocês façam como exercício, mas calcula qual é o seu peso aqui na Terra e calcula qual é o seu peso na Lua, para você fazer uma comparação. Você pega a sua massa em quilogramas, multiplica pela gravidade da Terra, pega a sua massa em quilogramas, multiplica pela gravidade da Lua, tá bom? E aí a gente vai ter a força, isso é a força-peso. Nós vamos ter, então, a força elástica. Bom, o que seria a força elástica? A força elástica, ela é uma força que acontece toda vez que nós estamos trabalhando com uma mola, tá? Então, imagina uma mola, tá? Por exemplo, aqui, pronto. Nós temos aqui o arame dessa apostila. Ela é uma mola, tem o formato de uma mola. Os meus cachos também têm formato de uma mola.
A força elástica, ela surge em toda a mola. E que força é essa? Essa força é uma força de reação à deformação. Lembra que toda ação tem uma reação? Terceira lei de Newton? Então, quando eu estico essa mola, aplico uma força nessa mola, existe uma força de reação para que essa mola volte ao estado original, tá? E como que a gente vai calcular qual é o valor dessa força? Nós vamos pegar uma constante chamada K. Essa constante, ela é específica para cada tipo de mola segundo o seu material. E nós vamos multiplicar essa constante pela deformação daquela mola. Então, vamos supor que eu estiquei essa mola aqui e ela deformou 2 metros. Tá? Então, vamos supor que a constante dessa minha mola seja 3. Então, a força aqui de reação vai ser 3 vezes 2. E aí, vou ter o sinal negativo na fórmula, porque é justamente esse significado de reação. É uma força que está contrária à força que eu apliquei. Então, eu apliquei uma força, a mola vai, como reação, querer voltar à sua posição inicial. Qual é o valor dessa força? A minha constante vezes a deformação, e vou colocar um sinal negativo ali para realmente explicitar esse significado de reação, certo? Então, essa força elástica. Aí nós temos a força de tração. O que é a força de tração? A força de tração, ela acontece toda vez que nós temos uma corda, tá? Uma corda, um fio. Toda vez que nós temos um cabo, imagina um cabo de guerra. Toda vez que nós temos materiais assim, um elástico, não elástico, né? Mas um fio, por exemplo, esse fio aqui. Se eu puxar esse fio aqui, ó, né? Qual é a força que tá atuando aqui? A força de tração, tá? Então, como que você vai calcular essa força de tração? Você vai calcular através do diagrama de corpo livre, tá? Então, e aí a gente vai desenvolvendo nas aulas presenciais com alguns problemas, tá bom? E aí, por último, não consegui colocar nessa linha do tempo. Por último, que eu coloquei na linha do tempo, é a força de atrito, tá? E a força de atrito, ela acontece como uma resistência que o material, a superfície, ela oferece ao movimento. Né? Então, você percebe que quando você quer puxar, tirar uma coisa do lugar, não é fácil. Né? Existe uma resistência ali do chão para que esse movimento aconteça. Então, imagina que você vai empurrar a sua geladeira. Tá? Ao empurrar a geladeira, você percebe que você precisa aplicar força e ali aquilo não vai com facilidade. Quando a gente está trabalhando com isso, nós estamos trabalhando com um tipo de força chamada força de atrito estático, porque o objeto ainda está parado. Quando esse objeto nós conseguimos aplicar o máximo de força, existe para cada superfície uma força de atrito máxima. E aí nós conseguimos vencer esse atrito, a gente começa o movimento, na iminência daquele movimento, e existe ainda atrito. Né? Se não houvesse atrito, o movimento ele seria contínuo e, pela inércia, aquilo tenderia a continuar, né, eternamente. Né? Então, não é o que a gente percebe, por exemplo, quando você derruba algo numa ladeira, aquilo lá vai parar, porque o asfalto ele está proporcionando atrito, né? E se não fosse o atrito, nós deslizaríamos. Já aconteceu com você de estar numa pista molhada, você acelerar e aí por conta da falta de atrito, o seu carro deslizar? Isso é ruim. Né? Então, o atrito é algo bom, certo? Então, a gente revisou aí brevemente esses 5 tipos de forças. Bom, turma, agora que eu fiz esse resumo bem breve aí, eu quero que você faça um mapa mental dessas forças com as fórmulas. Você percebeu? Eu não coloquei as fórmulas no slide passado, justamente porque a sua tarefa vai ser fazer isso agora. Então, você pode usar a sua apostila. Esse conteúdo está lá nas páginas 9, 10 e 11, tá? Nossa apostila 2 do pré-vestibular, 9,
10 e 11, tá lá no ponto 3 como interações. Então, você pode pegar ali as fórmulas, tá bom? E eu quero que você faça um mapa mental bem legal, assim, com imagens e colocando ali qual é a definição da força, daquele tipo de força, e a respectiva fórmula. Tá bom? Essa vai ser a sua tarefa. E nós nos encontramos nas aulas presenciais. Até mais!